Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal VDP NBA. Muito prazer, eu sou Valdir Veríssimo. No vídeo de hoje vou conduzir vocês para uma análise pós-rodada de ontem, quinta-feira, dia 30 de janeiro de 2025, com bons jogos. Tivemos apenas 5 jogos, porém bons jogos na rodada de ontem. 2 jogos que tiveram muito valor e que eu tinha dito no vídeo anterior que caso tivesse um pouquinho de valor ali, talvez eu estaria fazendo aquela entrada. Ficou um pouco por parte das escalações e formações também, a tomada de decisão de fazer ou não a entrada, mas caso vocês tivessem feito, se você fez a entrada do qual deixei no vídeo de ontem, com certeza você pegou aí no mínimo 2 greens de muito valor. Eu vou adiantar aqui que acabei ficando de fora na rodada de ontem por causa de estar exercendo atividades paralelas às apostas esportivas. Também vou conduzir vocês para uma análise para a rodada de hoje, dia 31 de janeiro, último dia desse janeiro, desse primeiro mês de 2025. Vou falar então sobre essa rodada que teremos 7 jogos com bastante valor em alguns desses jogos. Vou compartilhar com vocês quais são esses jogos e quais eu estarei olhando aí com carinho, esperando as informações e formações pré-game para poder tomar então a minha decisão de colocar ou não um investimento aí dentro desse mercado de apostas esportivas, se tratando literalmente aí especificamente sobre NBA. Antes de seguir com o vídeo então, gostaria de pedir a sua ajuda para continuar crescendo aqui no YouTube. A forma que você tem de fazer isso é se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação, que dessa forma você faz o YouTube entender que meus vídeos estão sendo aceitos pela comunidade e assim o YouTube estará me indicando a novos usuários. Vamos lá então, rodada de ontem com início às 21 horas, Cleveland Cavaliers contra Atlanta Hawks, back-to-back do Cleveland Cavaliers, porém dessa vez jogando em casa, 137 contra 115 para o time da casa. Darius Garland foi destaque com 26 pontos, 2 rebotes e 7 assistências. Donovan Mitchell apareceu também entre os destaques com 24 pontos, 1 rebote e 6 assistências. E Evan Mobley apareceu com double-double, sendo 16 pontos, 10 rebotes e 4 assistências. Com dúvida, Trae Young acabou indo para o jogo, teve uma atuação diga-se de passagem modesta, mas porém saiu com double-double na rodada de ontem, 15 pontos, 1 rebote e 10 assistências para o Ice Trae. Já Zachary Risserge foi o cestinha do time do Atlanta Hawks, anotando 30 pontos, 1 rebote e 1 assistência, com a principal ausência de Clint Capela para o time do Atlanta Hawks. O Washington Wizards contra Los Angeles Lakers, back-to-back do Washington Wizards jogando em casa, mas não foi páreo para parar o time da Califórnia, que venceu por 134 contra 96, com o LeBron James sendo o cestinha do time do Los Angeles Lakers e o cestinha da partida, anotando 24 pontos, 3 rebotes e 11 assistências, então double-double aí para o King James. Jackson Hayes ficou com 10 pontos, 10 rebotes e 2 assistências, anotando também um double-double na ausência principal de Anthony Davis para o time de Los Angeles na Califórnia. Jordan Poole foi um dos destaques do time do Washington Wizards, ele foi o cestinha, anotou 19 pontos, 5 rebotes e 2 assistências, e Kyle Kuzma ficou com 13 pontos, 3 rebotes e 1 assistência. Às 23 horas, o destaque da rodada ficou por parte de Anthony Edwards, que anotou um double-double na rodada de ontem, back-to-back do Minnesota Timberwolves, indo a Salt Lake City visitar Utah Jazz e vencendo por 138 contra 113. Anthony Edwards anotou 36 pontos, 6 rebotes e 11 assistências e foi, na minha opinião, o cestinha da rodada e também destaque da rodada. Keyonte George foi o destaque para o time do Utah Jazz, com 23 pontos, 1 rebote e 3 assistências, e Larry McCain de volta às quadras, 15 pontos, 2 rebotes apenas. Vamos lá então falar sobre um dos jogos que teve muito valor na rodada de ontem, foi Memphis Grizzlies contra Houston Rockets, que teve início às 23h30. Desmond Bane foi o destaque com 24 pontos, 12 rebotes e 6 assistências, na ausência principal de Ja Morant, mas que não impediu o time da casa de vencer por 1 ponto de diferença, virando aí praticamente nos 2 minutos finais com Jerry Jackson Jr. Porém, então, um bom jogo aí do Memphis Grizzlies, batendo então essa odd a lei Houston Rockets a 2.68. Eu disse no vídeo anterior que tinha muito valor devido a estar exercendo atividades aí paralelas às apostas esportivas. Acabei não conseguindo pegar esse jogo, nem o próximo jogo, mas vou falar sobre ele também. Então, com a ausência de Ja Morant e destaque para Desmond Bane para o Memphis Grizzlies, vencendo por 120 contra 119. Tivemos também os destaques para o time do Texas, Jalen Green com 25.6 rebotes e 5 assistências. Terry Eason anotou um double-double, 13 pontos e 12 rebotes. Steven Adams de volta às quadras aí, jogando contra o seu ex-time, e 11 rebotes, 11 pontos, 10 rebotes e 3 assistências, com a principal ausência para o time do Houston Rockets de Alfred Sengun.
a 0 hora para finalizar a rodada. Então bateu também esse Lei Orlando Magic a 1.55, já que o Orlando Magic era o favorito para jogar contra o Portland Trail Blazers. Eu disse que talvez faria essa entrada caso Jeremy Grant fosse para a quadra, ele acabou ficando de fora nesse caso, então eu teria ficado de fora de qualquer maneira mesmo olhando as escalações ali, vendo que o Orlando Magic também estava com o desfalque de Moritz Wagner, porém Franz Wagner e Paulo Banchero é uma dupla que vem pontuando muito bem, foram eles os destaques para o time do Orlando Magic dentro dos 90 pontos feitos pelo time da Flórida. Franz Wagner anotou 24 pontos, 3 rebotes e 3 assistências, enquanto Paulo Banchero anotou 21 pontos, 6 rebotes e 3 assistências. Para o time do Portland Trail Blazers, sem Jeremy Grant, sua principal estrela, Shaedon Sharpe anotou 23 pontos, 2 rebotes e 2 assistências e foi fundamental na vitória do Portland Trail Blazers, batendo então esse Lei Orlando Magic a 1.55 com praticamente 45% da aposta paga pela casa de apostas. Finalizada a rodada de ontem, com bons jogos também, bons placares, vamos passar para a rodada de hoje. Teremos 7 jogos nessa rodada de hoje, com início às 21 horas, Charlotte Hornets contra Los Angeles Clippers. Ausências principais aí dentro da longa lista de ausências do Charlotte Hornets, talvez as principais LaMelo Ball e Brandon Miller, que aparecem como desfalques, sim, confirmados, fazendo com que não tenha valor nesse confronto. Eu esperava ficar contra o Charlotte Hornets, mas a 7.8 é muito fora de cogitação. Vou passar já para o próximo jogo. Esse sim tem bastante valor. Detroit Pistons contra Dallas Mavericks. É verdade que o Dallas Mavericks tem entre seus desfalques as principais ausências de Derrick Lively e Luka Doncic, porém é um time que vem jogando muito bem com Kyrie Irving e Klay Thompson, então acredito que tem sim chances para o time do Texas vencer o Detroit Pistons. Esse jogo acontecendo em Detroit, temos um Lei Detroit Pistons a 1.95, então abaixo de 2 o mercado já começa a te pagar para ficar contra certo time. Nesse caso então eu vejo muito valor para ficar contra o Detroit Pistons. Claro que depende muito das escalações e formações antes de começar a partida, mas é um dos confrontos dos quais eu estarei olhando aí com certo carinho, na expectativa de poder fazer alguma entrada nesse confronto. Às 21h30, Philadelphia 76ers contra Denver Nuggets. Dentro da longa lista também de desfalques do Philadelphia 76ers, aparecem as principais ausências de Paul George e Joel Embiid, fazendo com que tenha aí sim um favoritismo imenso para o Denver Nuggets, mesmo esse jogo acontecendo na Pensilvânia, na casa do Philadelphia 76ers. Porém, acho que o Denver Nuggets, após ter sofrido uma derrota para o New York Knicks, acredito que sim, irá na posição de visitante, porém tentando vencer essa partida contra o Philadelphia 76ers, porém bem precificados então essas odds, favoritismo para o Denver Nuggets e odds astronômicas para o Philadelphia 76ers, que bateu uma odd de 4.1 ou 4 mesmo, realmente 4 cravado na última rodada. Dessa vez eu acho que não irá acontecer, acho que o Denver Nuggets irá sim vencer esse confronto mesmo na posição de visitante. Toronto Raptors contra Chicago Bulls, talvez a principal ausência seja Zach LaVine, confirmado para o Chicago Bulls, ausência confirmada para o Chicago Bulls, fazendo com que seja um jogo bem equilibrado, mas aparece sim um valor para ficar contra o Toronto Raptors a 1.67, na minha opinião, com Zach LaVine em quadra, essas chances do Chicago Bulls vencer a partida aumentariam. Sendo a ausência de Zach LaVine, acho que até o Chicago Bulls pode equilibrar a partida, pode equilibrar o confronto, mas acredito que o Toronto Raptors há sim de vencer essa partida, então não tendo valor também para esse confronto. New Orleans Pelicans contra Boston Celtics, a principal ausência apareceu por parte dos Pelicans. Brandon Ingram, uma das principais estrelas aí da franquia, aparece como ausência, mas mesmo com ele em quadra, acredito que esse time do Celtics, que está sem nenhum desfalque, acredito que é muito superior a muitos times da NBA, é um dos melhores times da NBA, e com certeza tem o suficiente para vencer essa partida hoje contra o New Orleans Pelicans, fazendo com que não tenha valor também nesse confronto. Agora sigo aqui com 2 confrontos para finalizar a rodada, porém ambos os confrontos com muito valor. Vou começar com San Antonio Spurs contra Milwaukee Bucks. Aparece entre dúvida Giannis Antetokounmpo e Chris Middleton. Chris Middleton já vem sendo dúvida e desfalques para o time do Milwaukee Bucks. Já Giannis Antetokounmpo vem jogando e certos jogos vencendo sozinho, caso ele vá para a partida. Muito valor para ficar contra o San Antonio Spurs a 2.44. Lembrando que o San Antonio Spurs não tem nenhum desfalque, isso inclui a presença de Victor Wembanyama então no jogo de hoje. Porém, com a presença de Giannis Antetokounmpo e talvez Chris Middleton também, só o Giannis Antetokounmpo já é o suficiente para jogar o favoritismo do San Antonio Spurs um pouco mais para baixo, mas acredito que sim está bem precificado, afinal esse jogo acontece no Texas, acontece na casa do San Antonio Spurs, mas
com a ausência de Giannis Antetokounmpo, sim, é bem difícil mesmo de confiar nesse time do Milwaukee Bucks, que vem passando por poucas e boas. É verdade, foi campeão da Copa NBA, mas com a ausência do sua principal estrela, acredito que seja muito difícil vencer essa partida. Com a presença de Giannis Antetokounmpo e Chris Middleton, sim, muito valor para ficar contra o San Antonio Spurs a 2,44. Esse confronto estarei olhando com carinho aí até uma hora, meia hora antes da partida, esperando a presença ou o desfalque de Giannis Antetokounmpo na partida, para assim tomar a minha decisão. Caso ele for para a partida, você vê aí que Giannis Antetokounmpo estará confirmado entre os titulares. Não perca tempo, faça sim a sua entrada a 2,44 para ficar contra o San Antonio Spurs. Para finalizar a rodada, Golden State Warriors contra Phoenix Suns se enfrentam no Chase Center às 0 horas horário de Brasília, horário aqui do Brasil, com a volta mais uma vez de Kevin Durant para o lugar onde ele foi muito feliz junto com Draymond Green, que está confirmado para o jogo de hoje. Inclusive o Golden State Warriors não tem desfalques, assim como o Phoenix Suns, que irá com Kevin Durant e Devin Booker para cima do Golden State Warriors, que venceu o último jogo em casa jogando contra o OKC, o melhor time da competição, o melhor time dessa temporada. Acredito que sim, teremos mais um jogaço hoje na Califórnia, jogando em São Francisco, com favoritismo aí para o Phoenix Suns, jogando o Golden State Warriors, mandante underdog novamente, do jeito que eu gosto. É muito bom pegar jogos com o Golden State Warriors sendo underdog em casa. São jogos de muito valor, onde o Golden State Warriors apresenta bom basquetebol quando as odds estão desreguladas. Acredito que sim, hoje é mais um desses jogos dos quais temos odds desreguladas, e sim muito valor para ficar contra o Phoenix Suns, no caso é a favor do Golden State Warriors. Do mais é isso, então quero desejar a todos aí uma boa sorte na rodada de hoje, um bom final de semana, já afinal amanhã é sexta-feira, um bom início de mês de fevereiro. Caso você tenha tido um mês ruim, força no método, força na sua precificação, no seu mais EV. Com certeza o mês que vem, se você continuar não querendo recuperar head, tem tudo para ser um mês melhor do que foi esse janeiro. Do mais, meu muito obrigado, deixe o seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!